Qual é a relação que tem da ATM com as dores de cabeça e enxaquecas, né? Até porque a gente sabe que existe uma relação, sim, da ATM, principalmente pelos músculos que envolvem essa articulação. São músculos muito potentes, né? A gente sabe que, por exemplo, que o masseter é o músculo mais forte do corpo, né? Sim. Existe até um reflexo que controla essa mordida, né? Por tão forte que é essa musculatura da mastigação, e o masseter é um deles, né? Mas a gente sabe também que, com relação à porcentagem, no máximo 10% das dores de cabeça hoje em dia tem relação com a ATM, né? Sim. 90% realmente a culpa é da cervical alta, né? 90% da dor de cabeça a gente sabe que tá ali a causa do pescocinho do paciente. E que fique bem claro que de 8 a 10% essa é a nossa realidade clínica. Sim. Né? De repente, não quer dizer que é a verdade. A gente tá falando que dentro da nossa realidade clínica, dentro daquilo que a gente atende, né? De 8 a 10% que a gente tem a ATM como causa principal de dor de cabeça, né? Se relacionando. Muito bom, meu amigo Ronaldo Previlato, mais uma vez aqui comigo. Dr. Hudson Pereira. Pra gente falar agora qual é a relação que tem da ATM com as dores de cabeça e enxaquecas, né? Até porque a gente sabe que existe uma relação, sim, da ATM, principalmente pelos músculos que envolvem essa articulação, né? São músculos muito potentes, né? A gente sabe que, por exemplo, que o masseter é o músculo mais forte do corpo, né? Sim. Existe até um reflexo que impede, que controla essa mordida, né? Que se não tivesse, que Deus é perfeito demais, né? Se não tivesse esse reflexo, a gente quebraria os dentes, por exemplo, na mastigação, né? Exato. Por tão forte que é essa musculatura da mastigação, e o masseter é um deles, né? Já visto que ele é o músculo mais forte do corpo, como eu já falei, né? Mas a gente sabe também, do Ronaldo Previlato, que com relação à porcentagem, no máximo 10% das dores de cabeça hoje em dia tem relação com a ATM, né? Sim. 90% realmente a culpa é da cervical alta, né? 90% da dor de cabeça a gente sabe que tá ali a causa do pescocinho do paciente. E que fique bem claro que de 8 a 10% essa é a nossa realidade clínica. Sim. Né? De repente, não quer dizer que é a verdade. A gente está falando que dentro da nossa realidade clínica, dentro daquilo que a gente atende, né? De 8 a 10% que a gente tem a ATM como causa principal de dor de cabeça, né? Se relacionando. No meu caso, Ronaldo, sendo sincero, pode ser até um pouco menos, né? Porque eu acredito que peguei pouquíssimos pacientes com dor de cabeça onde a causa principal estava na ATM, né? Uhum. Com pontos gatilho, né? A gente sabe que os músculos temporal são músculos que podem acumular alguns trigger points, né? Sim. E aí, masseter temporal, os músculos da mastigação, pterygoideu, mas que a gente sabe que as técnicas por si só de liberação miofascial já ajudam bastante. Muito. Para esses pacientes. Por isso que o Alan, nosso irmão, né? Tem muito bom resultado com técnica de liberação miofascial, né? Em alguns pacientes que têm dor de cabeça. Porém, lógico, a gente sabe que naqueles pacientes que correspondem a essa porcentagem, né? Sim. Então, certeza que ele usa a nossa ferramenta para tratar a dor de cabeça, porque ele já fez a nossa formação, né? Então, ele sabe qual é a ferramenta correta mesmo, que mais tem resultado para tratar as enxaquecas, as dores de cabeça e cefaleias. Mas que existe sim essa relação pequena, né? Da ATM, e que muitas das vezes, pessoal, você tratando paciente com disfunção temporomandibular, antes mesmo de chegar na ATM, essa é a minha prática clínica, tá, Ronaldo? Sim. Antes mesmo de chegar na ATM, eu primeiro investigo a cervical. Exato. A gente sabe que a inervação, por exemplo, do trigêmeo, né? Sai da cervical alta. O núcleo cérebro-geminal que sai. O terceiro par, por exemplo, terceiro par. O ramo, né? Mandibular. O terceiro ramo mandibular, né? Que inerva também essa região. Tem estreita relação com o núcleo cérebro-geminal, nível de C2 e C3 na cervical. Então, muitas das vezes a gente trata na cervical, você consegue já resolver o problema de ATM do paciente. Sim. Né? A dor na ATM do paciente ou a disfunção que ele tem nessa região. Que aí seria o ramo motor, né? Que trabalha exatamente, principalmente o masseter, né? Exato. A gente tem dois ramos, né? O sensitivo e o motor. A inervação do trigêmeo é mista, né? Sim. Tem o ramo sensitivo e o ramo motor, e o ramo motor é responsável pela inervação aí do masseter. E aí também, né, Hudson, a gente tem uma curiosidade, assim, que
o masseter, o temporal e o pterigóide mais o interno, né? Eles têm grande número de ponto gatilho aí que acaba desencadeando essa dor de cabeça. Porém, numa crise de dor de cabeça, o caminho inverso, por exemplo, é comum a gente ter uma dor de cabeça frontal, né? Uma dor de cabeça, às vezes, menos frequente na região do ramo maxilar, né? E menos frequente ainda no território do ramo mandibular, né? Uhum. Embora essas três áreas sejam inervadas cada um por um ramo do trigêmeo, né? O que mais se sobressai com relação a esses três nervos aí, esses três ramos, perdão, é o ramo superior aqui, né? Do oftálmico aqui. Mas lá dentro do núcleo cérvico-trigeminal, isso se deve a quê? Nós temos praticamente 3 núcleos, né, no núcleo cérvico-trigeminal, que é par oralis, o par interpolaris e o par caudalis, né? O ramo mandibular, por exemplo, ele não chega até o par caudalis, que é o ramo de dor, né? Então ele fica mais entre o oralis e o interpolaris. Então ele não chega nesse último, enquanto que o ramo oftálmico e o ramo maxilar, eles já chegam, né, nesse par caudalis aí, sim, que é onde há a informação nociceptiva dentro do núcleo cérvico-trigeminal. Então isso daí também seria assim, uma curiosidade, né? Então os territórios de dor de cabeça mais comuns seriam do primeiro ramo do trigêmeo, né? E os ramos descendentes ali da cervical alta, né? Que eles pegam já um pouco de fossa média e fossa posterior do crânio aí, né? Então a gente teria essa particularidade. Dentro da minha prática clínica também não tenho muitas informações de ATM causando dor de cabeça, né? É mais núcleo cérvico-trigeminal mesmo, por isso que eu falei de 8 a 10% aí, né? O que pode, que às vezes acontece comigo lá na minha prática clínica, é dor referida, né? A dor de um ponto de gatilho de maceta, de temporal, por exemplo, pode gerar uma dor referida na cabeça, assim como o trapézio também. Sim. Né? E às vezes as pessoas confundem com a própria disfunção temporomandibular. Sim. É um pouco dessa confusão, né? Até dor de dente, né? O temporal ele pode provocar. Pode gerar, exatamente. Se você pegar ali o livro de ponto de gatilhos do Travel, né? De Simons, né? Ele aponta bastante para essas dores referidas através de pontos gatilhos de um músculo referido na cabeça. Né? Uhum. Então, por aí também pode ser que haja essa confusão também muito com relação a diagnóstico de dor de cabeça se referindo à ATM. Exato. Mas eu também confesso que eu trabalho muito mais núcleo cérvico-trigeminal do que técnicas específicas para ATM. Já precisei fazer, né? Mas não é uma prática comum, né? Ela está dentro dessa porcentagem mais baixa aí. Perfeito. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado a vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Compartilhe essa mensagem. Segue a gente aí nas redes sociais aí. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Deus abençoe. Amém.